Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou a jornalista Luísa Neves e o DNA conta com a técnica do Marcelo Cabala e do Thomas Pipe. A produção é de Eduarda Paz. Na próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação em Santa Maria e em outras cidades aqui da nossa região central. E antes de eu conversar com o nosso entrevistado de hoje, nós vamos fazer uma breve viagem no tempo ao ano de 1955. Foi lançado o filme Rebelde Sem Causa e o primeiro livro dos recordes do mundo. No Brasil, Juscelino Kubitschek era o presidente do nosso país. Aqui em Santa Maria foi criada a Faculdade de Filosofia e Letras Imaculada Conceição, a então FIC. Instalada também a Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora Medianeira, a FACEM. Faleceram em 1955 o físico alemão Albert Einstein e a atriz e cantora Carmen Miranda. Nasceram nesse ano Steve Jobs, cofundador, presidente e diretor executivo da Apple, e também o programador, magnata e cofundador e presidente da Microsoft, Bill Gates. E no dia 30 de janeiro de 1955 nasceu o nosso convidado de hoje, José Zanella. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, muito boa tarde, Luísa. É um prazer estar aqui e poder contar alguma coisa. Só fico meio constrangido com o número de coisas que aconteceram em 1955. A sorte que o meu nascimento aconteceu no mês de janeiro, por primeiro, talvez, algumas coisas Foi primeiro, dessas. mas aí vieram outros acontecimentos marcantes. Mas é interessante a gente saber, né? Claro, é muito importante. José Zanella nasceu em Frederico Westphalen, filho de Pedro Zanella e Dosolina Botton Zanella. Acertei a pronúncia? Acertaste. É casado com Maria Helena Keller Zanella. Eu estava fazendo a lição de casa, eu estava perguntando para ele como que eu pronunciava os sobrenomes. É casado com Maria Helena Keller Zanella e é pai da professora universitária Cristine, da médica Rafaela e do empresário Matheus Zanella. Tem nacionalidade brasileira e italiana, ele vai nos contar um pouco dessa história. Mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Maria. Graduado em Engenharia Civil pela mesma instituição e também licenciado em Matemática com especialização na área na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. José Zanella atualmente é professor aposentado da Universidade Federal de Santa Maria. Já foi também professor de ensino médio em escolas particulares de São Cepé e de diversos cursos superiores. Ele é idealizador e coordenador de diversos convênios firmados entre a Associação Italiana de Santa Maria e entidades italianas que permitiram a mais de 300 jovens do nosso estado participar de projetos e visitar a Itália nos últimos 12 anos. Exerce o cargo de agente consular honorário da Itália em Santa Maria e nas horas livres gosta de ler jornal, como o Diário, com principalmente temas relacionados à política nacional. Gosta de churrasco, risoto e de comida italiana, é claro, como um bom vinho. Então, eu acho que eu não falei tudo. Penso que faltou bastante informação, mas a gente quer que o senhor nos conte aqui um pouco dessa trajetória, falar um pouquinho dessa cultura italiana. Eu falei risoto e outras comidas italianas, mas risoto não é italiano? Risoto é italiano. E outras italianas. E outras italianas. Agora sim. Então tá bom. Me conte um pouquinho, eu gosto muito de começar a conversar com vocês falando dos tempos de menino, nos tempos de guri lá em Frederico. Como que foi a sua infância? Sim, na verdade, a minha infância em Frederico Westphalen foi uma infância de um menino que nasceu no interior, na colônia, como se dizia, né? No interior do município e que morava próximo, cerca de 4 quilômetros e frequentava por muita, digamos assim, por sorte, eu sempre costumo dizer que eu devo sempre reverenciar a meus pais e a meus pais sobre isso, que decidiram me colocar numa escola na cidade.
ou seja, era próximo, eram 4 quilômetros da cidade, não é tão próximo assim, mas era uma distância que permitia que a gente participava. Então nós tínhamos uma atividade de trabalho, de muito trabalho, e de estudo também. O pai sempre colocava a gente numa visão de que vai estudar, faça alguma coisa. De manhã você trabalha, de tarde você estuda, ou vice-versa, conforme os períodos. Quantos irmãos vocês são? Nós somos em 3 irmãos, 2 rapazes e uma menina. E o que mais, assim, o senhor lembra da infância, do dia a dia, das brincadeiras? Olha, tem uma das coisas que eu me lembro eu me lembro que quando chegou a água, quando foi água encanada, não tinha água encanada, eram bicas feitas de coqueiro, mas quando chegou a água encanada através de canos de metal, no inverno não se tinha água, porque o frio era tanto que congelava a água, era um problema. Então se dizia que também as coisas mudaram para melhor, mas no inverno a gente não tem a água porque não desce pelo cano. Eu me recordo muito bem que a água ficava pendurada no cano, um filete de gelo, isso eu me lembro. Eu lembro também que a gente tinha uma vida, era muito bonito, era tudo muito bucólico, tudo muito, muito interessante para uma criança daquele tempo, mas com o passar do tempo, nasceu, instigados pelo pai e pela mãe, principalmente pelo pai, que tinha sido professor em escola primária no interior, em Frederico Westphalen também, e ele queria que se estudasse. Então a gente começou a ter curiosidade nesse aspecto, né? E daí nasceu o interesse em fazer o curso primário, foi muito tranquilo. No curso secundário já tinha dificuldade, não tinha curso secundário. Eu fui, para ter uma ideia, só tinha o curso de normalista. Eu era entre 300 pessoas, eu e um outro rapaz, que hoje é professor também aposentado, fomos normalistas, os 2 únicos homens que eram normalistas na escola, porque não tinha outra escola. Aí depois, digamos assim, foi um período bonito, um período interessante. Tudo isso em Frederico? Tudo isso em Frederico ainda. Depois do 3º ano do 2º grau, eu já buscava, me causava interesse em outras áreas, a área da matemática. Então eu procurei, fui a Erechim. Em Erechim, que é próximo da cidade onde nasceu meu pai, que meu pai nasceu em Severiano de Almeida, uma cidadezinha italiana, onde ele nasceu, depois migrou para Frederico Westphalen. Eu fui a Erechim, ali próximo de Severiano de Almeida, e consegui terminar o 2º grau, escola científica daí. Depois prestei vestibular em matemática aqui em Santa Maria e continuaram os estudos na sequência. Voltando ainda nessa primeira fase, qual é a frase do pai, da mãe, aquela frase assim, que se repete, aquele ensinamento que se repete, que o senhor depois passou para os filhos e carrega até hoje? Uma das coisas que eu me recordo muito bem, talvez pela formação do meu pai e da minha mãe, muito se fala que no passado se batia na criança. Meu pai nunca me bateu, e eu não sou um jovem de agora, eu já tenho algum tempo, né? 55 era um período logo depois da Segunda Guerra, enfim, tudo se reestruturando, mas eu ouço muitas pessoas dizendo, no meu tempo a criança dava um tapa. Não, eu não conheci isso, talvez por isso eu tenha ido para uma área de ensino também. Digamos assim, uma das coisas que eu procuro ter é sempre respeito para com as pessoas, baseado naquilo que eu sempre ouvia. Você faz aquilo que você pode, você não tem o direito maior do que o teu coleguinha, você tem. Eu nunca me esqueço que uma vez, por brincadeira, nós fomos fazer brincadeira de menino de 12, 13 anos, fomos num vizinho nosso, fomos roubar um cacho de banana e levamos para casa como um troféu. Era eu e o meu irmão. Conseguimos fazer aquela sem ninguém nos ver. A coisa tinha um sentido bem interessante para nós. O pai viu aquela história e disse, onde é que estava esse cacho de banana? Nós pegamos, vamos devolver o cacho. Foi a coisa mais, digamos assim, humilhante, mas não nos bateu. Ele nos fez ir lá e devolver o cacho de bananas que não era nosso. E eu me lembro que aquilo ali me marcou muito. Eu acho que a gente acaba começando a criar um senso de responsabilidade, porque foi uma
vamos dizer, uma paulada para nós, de que nos achava de honestidade. Imagina se ele achasse que era uma aventura. Olha o que vocês conseguiram. Da outra vez tomem cuidado, mas não mandassem devolver. Não, ele não incentivou. A única coisa que nós tínhamos que fazer era ir levar. E uma coisa estranha, ele não nos batia. E devolveram, mas nós devolvemos, fomos lá e pedimos desculpa pro vizinho nosso. Era um senhor que tinha tinha uma deficiência física, e claro, era mais fácil para nós pegarmos lá, foi muito fácil tirar de lá, mas foi uma glória para nós. Depois foi uma humilhação para nós, mas uma humilhação que ficou bem, porque ela não houve agressão a nós, houve um entendimento. Eu lembro que foi uma coisa que até hoje eu não esqueço. São os ensinamentos que a gente carrega, né, para sempre, e o maior exemplo, né, o maior ensino é o exemplo, né. E outra coisa que eu lembro com muita. É até interessante ouvir, ao menos para mim é muito presente, e eu lembro sempre. Nós fomos estudar uma escola das irmãs, é a mesma escola aqui do Colégio Coração de Maria, com a escola Nossa Senhora Auxiliadora. Nós éramos os únicos do interior. Poucas pessoas do interior eram, então nós não éramos muito bem vistos, tinha uma rivalidade. Eu me lembro que a gente não tinha conhecimento, tinha o rádio que recém chegava, o rádio chegou depois de que nós começamos a ir à escola. E eu lembro que a gente chegou lá e chegou no sábado, tinha o hábito de no sábado a gente fazer tinha a chamada sabatina, por isso o nome sabatina, era um teste que se fazia todos os sábados. Eu me lembro que nós ficamos complexados com aquilo. Quando eu fiquei muito mal, não quis ir no sábado quando disseram que ia ter a sabatina. Eu, na minha visão de criança, de pequena, era o primeiro ano, a gente não tinha jardim da infância, era o primeiro ano, para mim eu teria que usar batina. Passou assim, uma coisa parece boba, mas me criou um complexo assim. Aí depois explicaram como foi. O meu pai foi junto para eu ir na tal da sabatina. Aí ele tranquilizou, quando vi que não era aquilo, a gente tinha... Era todo um complexo que se tinha, o próprio padre que usava as batinas... Eu tinha medo dessa palavra também, sabatina. Eram muito distantes, eram coisas muito distantes da gente, não era o dia a dia da gente, então tudo era novidade pra gente lá. E a religiosidade era muito marcante nessa fase? Sim, para ter uma ideia, aos domingos uma das coisas era levantar, trabalhar, ajudar no trato dos animais, e depois, sem dúvida, escolhe a hora que tu quer ir na missa. Tinha que ir 4 quilômetros, ir a pé, voltar. Depois teve mais outros meios de transporte melhores, mas tínhamos que era sagrado. Mas era uma coisa interessante. Ele era religiosidade, mas era sociabilidade também. Aquilo ali socializava muito, né? Era o encontro, eram os programas de encontro da comunidade, contexto social. E não sei se conhece Frederico, mas Frederico tem uma catedral lindíssima, né? É considerada uma das 3 catedrais do estado mais bonitas, muito lindas. Agora eu fiquei curiosa, vou querer conhecer, ver foto. Vamos olhar daqui a pouquinho aqui nos mande uma foto. Mas vamos chamar então um breve intervalinho e o DNA já volta conversando hoje com José Zanella. Segurança, tecnologia, excelência. Agora, a Securi System é Securi Soluções Seguras. Administrada por um novo grupo e com ainda mais qualidade, nós protegemos o seu patrimônio e muito mais, a sua família, a sua vida, o que tem valor para você. O seu mundo protegido 24 horas por dia. E tudo isso ao seu alcance. Segurança é ter controle de acesso, é saber quem entra e quem sai. Ou melhor, é decidir quem tem acesso ao seu mundo. E para isso, temos muitas possibilidades. A portaria remota oferece controle absoluto, com uma redução de custos de até 75%. Quer mais? Ainda temos o acesso por tag, por biometria facial. E tudo isso na palma da sua mão. Com nosso aplicativo, você olha imagens, autoriza entradas, abre e fecha portas. E tudo fica registrado. Gostou?
conversar com a gente. Você diz a sua necessidade. A gente apresenta um projeto completo e personalizado. Secure Soluções Seguras. Nós cuidamos de você. Tendo como missão ir além do ensino tradicional e oportunizar aos estudantes condições para que se tornem cidadãos conscientes e transformadores do mundo, o Colégio Adventista oferece desde educação infantil até o novo ensino médio. A instituição conta com mais de 20 salas de aula amplas, todas equipadas com computadores e ares condicionados, lousas de vidro, mobiliário novo e confortável, laboratório de ciências, biblioteca com rico acervo de livros, ginásio e auditório com capacidade para 400 pessoas. Um dos destaques do colégio é o eClass, uma plataforma digital de aprendizagem interativa onde são oferecidos streaming educacional, jogos educativos, simulados e avaliações com questões dos mais importantes processos seletivos do país. Colégio Adventista, educação de qualidade orientada pelos princípios bíblicos e cristãos. Matrículas abertas pelo site educaçãoadventista.com.br. Pingão Bebidas abrange tudo o que você precisa em uma loja de bebidas. Inspiramos os nossos clientes a explorar e experimentar novos vinhos e aventurar-se em alguns espumantes, enquanto oferecemos sugestões para variadas bebidas. Nosso aplicativo é simples e prático, facilmente baixado gratuitamente no seu celular. Pediu, chegou, bebeu. O aplicativo Pingão Bebidas é obrigatório para quem está procurando o presente perfeito ou apenas quer consumir algo novo e emocionante. Temos bebidas para todos os paladares. E claro, deliciosos espumantes. Pingão. A festa começa aqui. DNA. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Luísa Neves e sigo ao lado do meu entrevistado de hoje, José Zanella ou Zanella. Zanella, mais conhecido assim. A maioria ele chama, né, de Zanella. O interesse pelos números, qual é a inspiração? O senhor, assim, vem do pai, vem de casa, já é seu? Não, primeiro o interesse pelo estudo foi do meu pai, que tinha sido professor, embora fosse agricultor, tinha sido professor e lia jornal todo dia. Ele tinha um hábito assim bem que levava para isso, né? A questão dos números surgiu quando eu fazia na escola normal. Eu fui normalista, como eu disse antes, por 2 anos, né? E eu tive uma professora chamada Irmã Ileia Savariz. Ela era daqui de Santa Maria e ela me despertou o interesse pela matemática. E como ela via que eu tinha alguma facilidade, ela me colocava a dar aula para os meus colegas do terceiro. Eu estava no 2º ano, dava aula para o 1º ano. Era uma coisa, não existia monitoria. Já era um professor. Então me cativou aquilo. Aí eu procurei, tanto que no 3º ano do normal eu saí do 2º grau, né, que seria a escola média, né? Na época era 2º grau. Eu saí, fui a Erechim para terminar o científico, a escola científica, que me dava mais base em matemática para depois poder ingressar aqui na universidade. Fiz vestibular aqui na universidade e passei no vestibular, na primeira, e depois de formado acabei saindo, fazendo especialização no Rio de Janeiro, já como professor que tinha assumido, passado em concurso aqui na universidade. Mas foi uma carreira assim que ela nasceu meio naturalmente, ela não... Tanto que depois da matemática, fui fazer engenharia, mas sempre ligado à área dos números, né? Os números conversam bem, né? Eles também não mentem, tem essa. É um dom também, é um dom. Nós que somos das letras, né? Do texto, né? A gente dá uma fugida, assim, dos números. A gente até brinca. Não sei se é verdade, eu tive uma professora que ela contava pra gente no jornalismo que tinha uma piada na engenharia, que quando você errava uma conta, diziam, olha aí, a conta de jornalista. Não, mas
Mas são áreas muito importantes, né? Mal comunicar também não é bom, né? Errar uma conta também né? Então... E o meu filho estuda engenharia civil e às vezes eu vou ver os cálculos. Não, eu digo para eles, a mente de vocês não é igual a nossa, não pode ser. É a questão do raciocínio lógico e do raciocínio mais digamos assim, menos lógico, né? Também. Lógico. Claro que nós temos muitos colegas da economia, o jornalismo econômico e outras áreas assim. Mas eu, particularmente, fugi. Eu fui pro jornalismo para fugir dos números e eu admiro muito, assim, a matemática. E uma das dificuldades, por exemplo, que se tem, por exemplo, quem tem raciocínio lógico, assim, a matemática, por exemplo, até com línguas, por exemplo, o inglês, porque o inglês, o matemático, ele é muito, se isso acontece, então aquilo acontece, 2 mais 2, 4, termina ali a conversa, né? Sim. Não há sequência. Então a gente também tem limitações no aprendizado desse tipo no aprendizado de línguas, né? Essa pela forma do raciocínio se constrói, né? Sim, tem que ter a lógica. É claro. E a sua relação com Santa Maria? Nos conte como começou essa história. Hoje o senhor é santamariense também. Sim, desde 73, né? Então, eu vi a Santa Maria por questões do vestibular. Na época, os que saíam de Frederico Westphalen para fazer cursos era a maioria da área da veterinária e agronomia. Tinha vários amigos meus, mais velhos, que tinham vindo para cá. Então, o interesse nasceu lá quando ainda se estava lá. Mas depois que se passou no vestibular, eu acabei construindo a minha vida aqui e fazendo matemática e trabalhando como monitor, e fui depois ser professor em Saint-Cepé, enquanto trabalhava enquanto estudava na matemática. E, enfim, esse interesse, ele continuou aqui, e ser santamariense, para mim, hoje é um pouquinho difícil falar de Frederico, não que tenha esquecido, sim, mas é que eu tenho convivido mais aqui, né? Muito mais aqui. Meus pais já não estão vivos, então, depois que eles faleceram, as coisas... E foi aqui que o senhor formou família também. Aqui formamos família, aqui temos histórias interessantes em todas as áreas aí, nós temos um quadro aqui chamado diagnóstico, não sei se o senhor já ouviu. O diagnóstico são especialistas em José Zanella que nos deixaram um depoimento. Opa. Nós vamos ouvir 2 desses depoimentos. Se a pessoa não se identificar, o senhor vai ter que nos dizer quem é essa pessoa. Enquanto a produção organiza ali, eu quero dizer para o senhor que o diagnóstico não vem um médico aqui para ele dar um diagnóstico. Sim. São seus amigos, familiares que nos agraciaram, né, nessa tarde com o depoimento. Vamos ver. Olá, eu sou Mariano Simonetti, sou advogado e trabalho com processos de cidadania italiana. Bom, eu sou amigo do José Zanella há cerca de 2 décadas. Eu conheci o José através da Associação Italiana de Santa Maria, quando fui estudar italiano lá. E como a minha família é de origem da região do Friuli, na Itália, logo ele me convidou para participar do Círculo Friulano de Santa Maria, entidade que ele era presidente e é até hoje. O Zanella foi responsável pelo intercâmbio de centenas de jovens brasileiros que foram estudar na Itália, inclusive eu, e de jovens que vieram da Itália para o Brasil. E além da carreira profissional como professor e engenheiro, ele desempenha com muito louvor e amor esse trabalho de manter e difundir a cultura italiana e friulana para nós descendentes e para toda a sociedade santamariense e gaúcha. Por isso eu admiro tanto o meu amigo José Zanella. José Zanella, agente consular honorário da Itália em Santa Maria desde abril deste ano, mas muito antes dessa função o conheci na Associação Italiana de Santa Maria em trabalho voluntário para os descendentes de italianos. Sempre muito atuante em projetos como cursos e oficinas de mosaico artístico, conhecendo o Friuli, estudar no Friuli e também o curso de valores de identidade e empreendedorismo. Se dedica há muitos anos em orientar os descendentes de imigrantes italianos em participar dos projetos oferecidos. Quem são essas pessoas, Anel? Mariano Simonetti, um amigo de longa data e, aliás, é muita bondade dele falar o que ele falou, eu fico lisonjeado com isso.
Mas o Mariano é um parceiro, na verdade. É um parceiro nas atividades junto à Associação Italiana. E agora, como agente consular e como ele é um especialista na área de cidadanias, a gente tem tido trocas de trabalho, vamos dizer assim, trocas de informações, né? É muito importante. Eu acho que é assim que se constrói. O Mariano é um daqueles sucessos que, como ele disse, a gente enviou, não é só eu, o nosso grupo enviou, a Associação Italiana enviou para a Itália mais de centenas, na verdade são centenas, mais de 300 alunos em projetos com a Itália. E ele foi um deles. Ele é um dos resultados mais positivos que se teve. Fez um curso excelente, buscou as origens, acabou se encantando pela história, acabou retornando lá, acabou mantendo parcerias, tem negócios com a Itália também. Então, o que a gente pode dizer? A gente fica grato com isso quando a gente fez alguma coisa e a gente consegue ver o que acontece. E o reconhecimento mútuo, né? É um reconhecimento que eu tenho mais a reconhecer do que ele, mas é gratificante isso. E a Neiva? A Neiva foi pró-reitora, inclusive, da universidade, uma colega junto à Associação Italiana, uma pessoa corretíssima. Hoje ela é membro do COMITES, o Comitato per gli Italiani all'Estero, que é de Porto Alegre. Eu fui já no passado e agora é ela que participa. A gente tem uma relação muito boa de trabalhar com as coisas da Itália. Quando se trabalha com coisas relacionadas com a italianidade, a gente precisa ser parceiros. É necessário ter muita parceria. Ela sabe muito bem trabalhar com parceiros e eu também consigo trabalhar bastante bem. Então nós temos feito projetos assim excelentes. Ela tem me ajudado muito quando estava na pró-reitoria também, nos convênios que se firmava entre as universidades, ela participando da Universidade de Santa Maria, era uma peça fundamental. Mas era aquela peça desprovida de interesse. Ela fazia porque gostava, ela também é cidadã italiana, já com dupla cidadania, e se conversa muito. O sobrinho dela mora na Itália, é toda uma coisa que se constrói. Então ela é uma das pessoas importantes que tem na Associação Italiana, na universidade, e que eu tive o prazer de conviver e que ainda convive e trabalhamos juntos. E a amizade que fica, a amizade que fica solidificada em algum objetivo, se faz alguma coisa, tanto na universidade quanto na Associação Italiana. Que o trabalho na Associação Italiana é voluntário. Ali fica as pessoas que têm, digamos, amor pela causa. Não se ganha nada. Então, até tem um dito que diz que quem trabalha com voluntariado, ele tem que estar preparado para as ingratidões. Eu vou dizer que não, porque eu trabalho com isso e tenho 2 motivos para não dizer isso. A palavra da Neiva e a palavra do Mariano. E com certeza muitas outras. Eu vou chamar mais um intervalinho, então, e no próximo bloco o senhor vai nos contar um pouco sobre o cargo de agente consular honorário da Itália e também da Associação Italiana de Santa Maria. Perfeito. A imobiliária Fernando Flores atua há 19 anos com muita responsabilidade e dedicação para realizar o sonho de quem busca um local para chamar de lar. Com uma equipe de profissionais capacitados, a empresa trabalha com excelência, honestidade e singularidade, o que faz a referência no mercado imobiliário da região central do estado. Na Fernando Flores, o cliente encontra imóveis novos e usados, residenciais e comerciais, para locação ou venda. Visite o site fernandoflores.com.br ou entre em contato pelos números de WhatsApp. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quer elevar a sua autoestima? Chegou em Santa Maria a Clínica Estética Face Doctor, especializada em rejuvenescimento e harmonização facial. A clínica conta com atendimento especializado, que se destaca pela qualidade e sensibilidade com cada cliente. Oferece procedimentos não invasivos, como botox, ácido hialurônico, fios de sustentação, bioestimuladores de colágeno e lipo de papada. Agende uma avaliação e descubra qual o tratamento ideal para a sua pele. Na Rua Marechal Floriano Peixoto, 1357. Você conhece o emagrecimento ou ouviu falar do emagrecimento bioortomolecular? A bioortomolecular
ela utiliza ativos ortomoleculares para realizar um emagrecimento saudável. Este emagrecimento ele se dá através de ativos que vão acelerar o metabolismo, vão reduzir a gordurinha e também melhorar a questão do trofismo muscular. Alguns tratamentos nós utilizamos na bioortomolecular para um emagrecimento, por exemplo, a mesoterapia injetável, onde nós injetamos as substâncias, enzimas específicas para aquele paciente, e assim a gente vai acelerar o metabolismo. Se for o caso de reduzir gordurinha, vamos reduzir a gordurinha, ou então melhorar aquela pele, aquela qualidade da pele, melhorando o trofismo e dando um contorno melhor para o corpo. Podemos tratar várias regiões do corpo com a mesoterapia e com a criofrequência. Por exemplo, região de abdômen, região de braços e outras regiões do corpo também. O emagrecimento bioortomolecular é sim um emagrecimento mais saudável, porque reequilibra o organismo, e este período de reequilibrar o organismo, ele se faz necessário para que nós não recompensamos novamente encontrando os quilinhos perdidos. Sempre lembrando que o tratamento do emagrecimento bioortomolecular, ele se dá de 3 a 6 meses em média, dependendo de pessoa para pessoa. Emagreça com saúde. A Clínica Inanna dispõe deste e outros tratamentos. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó para torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Rede na varanda, mais cadeira de dentista, mais cadeira de salva-vidas, cadeira de rodas, mais saca de café, mais cadeira de barbeiro e 5G da Claro. É igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa agente. Eu sou Luísa Neves e sigo ao lado do nosso entrevistado de hoje, José Zanella. E o assunto rendeu aqui no intervalo que quase que esquecemos de voltar à nossa conversa. Eu quero que o senhor fale um pouquinho para nós sobre a Associação Italiana de Santa Maria. Talvez poucos, eu acredito que poucos dos nossos ouvintes não conhecem, não sabem como que se realizam as reuniões, os objetivos da Associação Italiana. Sim. Bom, primeiramente, para falar sobre a Associação Italiana, dá para convidar a presidente, que é uma senhora, né? A Maria Arnilda Favaretto, que já esteve aqui, inclusive, já no programa, em um programa aqui da televisão. Mas eu diria assim, eu tive sempre envolvido com a Associação Italiana. Eu vou fazer, digamos, um breve resumo. A Associação Italiana, ela hoje está localizada no centro da cidade. A pandemia nos danificou muito, porque nós dependíamos dos cursos de italiano, nós dependíamos de atividades com a Itália, que fechou tudo, começou por lá a pandemia fortemente. Então, nós tivemos, assim, períodos meio complicados. Nós tínhamos 160 alunos, agora estamos retornando, estamos com cerca de 50 alunos. Então, é um recomeço praticamente agora, mas está muito bem organizado. Nós temos um café Itália, na acampamento 255, que é um café excelente. Eu convido a todos para aproveitar esse café que nós criamos e terceirizamos o atendimento. Junto à Associação Italiana, então, a Associação Italiana, ela tem os corais, tem o coral, tem os círculos, são pequenos departamentos internos da associação que tratam diretamente com a região. Por exemplo, círculo, se diz em italiano círculo, o círculo se escreve círculo, Círculo Vêneto,
trata externamente as relações externas com a região do Veno. Círculo friulano trata com a região do Friuli. O Círculo Emília-Romanha trata com a região da Emília-Romanha, porque diferentemente de nós na Itália, a Associação Italiana ela não tem o trânsito que tem o Círculo. O departamento consegue mais porque ele trata específico dos assuntos de lá e dos convênios, enfim, acordos que se tem para os descendentes daquelas regiões. Então, está funcionando muito bem. A nova direção da associação está implementando um trabalho muito interessante. Convido a todos os italianos, invito a tutti gli italiani ad avvenire all'Associazione Italiana. Então, convido a todos os italianos para que cheguem até a Associação Italiana. Vamos erguer, vamos reforçar as nossas raízes e vamos conversar. Nós temos uma boa biblioteca, nós temos os nossos jantares, nós temos um excelente curso de italiano. O curso de italiano também oferece a prova de certificado da língua italiana, que é similar ao TOEFL do inglês, que é necessário para diversas coisas na Itália, para diversas finalidades. Por exemplo, a esposa não é cidadã italiana e o marido é. Se ela quer ser cidadã italiana, a primeira coisa, ela deve ter conhecimento da língua. Aí ela tem que ter o TOEFL, essa certificação. Muitos militares fazem o TOEFL em Santa Maria porque vão como adidos militares no exterior também. Se utiliza isso. Então, tem uma série de possibilidades ali dentro. E temos a agência consular, que eu hoje ocasionalmente ocupo o cargo de agente consular da Itália em Santa Maria, e nós estamos funcionando na Associação Italiana. Por que isso? Porque nós entendemos que a Associação Italiana e a agência consular se complementam. Nós tínhamos antes a Associação Italiana dissociada da agência consular, fisicamente, né? Então, se procurava coisas na Associação Italiana, não era lá, era na agência consular. Se procurava na agência consular, o lugar de buscá-las era na Associação Italiana. Então, isso sanou uma série de problemas e está funcionando bastante bem. Nós atendemos a parte burocrática do consulado, encaminhamentos de cidadania, encaminhamentos de passaportes, vistos de permanência, visto de estudo, visto de trabalho. Isso como agente consular. Como agente consular, sim. O que eu queria perguntar, nós conversamos outra vez e eu achei muito interessante como tudo começou. Até o senhor chegar agente consular, o seu interesse por conhecer as origens, por conhecer a Itália. É uma paixão também, né? É uma história de amor com a Itália também. É verdade. A gente começou quando se busca a cidadania italiana. Nós tivemos assim, é uma história bem interessante. O tempo acaba ficando curto, mas é uma história interessante porque nasceu o interesse pela Itália quando eu fui fazer curso de italiano. Logo que fui fazer o curso de italiano, o pessoal da Associação Italiana da época me incentivaram a buscar cidadania, buscar documentos e tal. Começamos a ver. Nós chegamos nos parentes italianos que temos lá. Isso procurando, na época não tinha WhatsApp, na época era por e-mail, se fazia um e-mail, se aguardava lá meses para que a resposta vinha, enfim. Mas se conseguiu a documentação toda, se conseguiu aos parentes e se acessaram aos parentes que ajudaram na documentação também. E nasceu assim uma relação muito forte. Hoje a gente se visita, a gente se fala sobre o cinema, a gente se fala sobre a família, como está, enfim. A gente fala sobre futebol, o Udinese na nossa região, o time é o Udinese. Então nós somos torcedores do Udinese. E qual foi o primeiro familiar que o senhor encontrou? O primeiro familiar que eu encontrei foi Gioacchino Zanella. Até por telefone eu falei, porque eu liguei pro pároco da cidade e que eu procurava a família Zanella e eu tinha informações que poderia ser naquele município, Pasiano di Pordenone. Ele disse, não, tem uma família aqui. Então o padre me disse bem assim, eu vou procurar falar com o Gioacchino e ver se ele autoriza que você ligue a ele. Sim. Eu já falava bem o italiano, já tinha o contato era fácil, mas eu tive que ter autorização para poder ligar, porque a relação era um pouquinho diferente. Hoje não, a gente se liga até a qualquer hora. Mas foi assim que nasceu o nosso interesse. E até uma coisa curiosa, a minha filha mais velha, que é professora universitária, ela nos 15 anos, ela não quis festa, não quis nada, quis ir para a Itália. Ela acabou indo lá, ela foi a primeira que chegou no aeroporto de Trieste e tinha
27 pessoas da família Zanella esperando ela. Ela disse assim, pai, ela me ligou de lá. Esse pai, sabe que é o seguinte, aqui tem mais Zanella do que ali. É mais ou menos isso. Acho melhor vocês virem do que eles virem. E a partir daí nasceu eles nos visitaram, nós visitamos várias vezes. Eu já fui 8 vezes ali visitando eles depois desse período que a gente obteve a cidadania. E a gente se fala frequentemente sobre tudo que se possa imaginar, sobre tudo. Eu vou chamar aqui mais um depoimento. Então, do nosso quadro diagnóstico. Minha saudação a todas e todos. É um prazer passar aqui para homenagear esta grande figura, este grande ser humano, este grande profissional, José Zanella. Temos uma história comum, viemos da mesma região, do mesmo lugar, somos filhos de pequenos agricultores. Conheço bastante a história do José Zanella, uma história de muita luta, de uma juventude muito comprometida com os estudos, com a ajuda com a família, com os pais, e depois, então, alçando voo para uma vida de muito sucesso, sem esquecer as raízes. Isso é tão importante na vida de qualquer pessoa, nunca esquecer suas raízes. José Zanella é digno de todas as homenagens, pela família linda que ele construiu, e não poderia ser diferente. Uma pessoa de tão boa índole, um ser humano incrível. Eu deixo meu abraço. Mas olha só, eu tô achando que tu fizesse a Regina Virte, né? Regina Série. Ela mesma. Então, eu acho que tu fez umas 20 entrevistas e escolheu as 3 melhores, eu acho. Não, porque... é o trabalho da Eduardo. Pois é, a tua assessoria aí fez isso, mas a Regina é uma alma. A Regina foi minha colega no normal, uma normalista como eu. Nós somos colegas, e enquanto ela era minha colega, o esposo dela era colega da minha esposa. Eles estudavam em escolas diferentes, mas éramos... A Regina tem uma história, assim, que a gente se admira muito pela simplicidade como leva a vida, mas também com uma família excelente, todos da área musical, da área artística. Ela mesma é uma exímia cantora, a gente, quando se reúne a família, é só música, e a gente fica até, digamos assim, enciumado de ver todo aquele talento, e a gente fica contente por ser amigo deles. Ela e o Antônio, é muito uma importante. Amizade de anos, imagina. Sim, desde a época. E eles depois vieram morar para cá também. Eles vieram morar para Santa Maria, e lá a amizade que começou lá continuou aqui. Começou separada lá. Ela era minha amiga, e o esposo dela, o Antônio Gringo, era amigo da minha esposa. Aqui que a gente reuniu as amizades. Ai, que bonito. E ficou interessante. Foi aqui. E a cidadania italiana também, o senhor já me contou que toda a família tem, né? Sim, até o Enrico, que é o meu neto mais novo de 1 ano, é cidadão italiano. Uma conquista sua. Sim. Na verdade, a gente procurou, e na época era um pouco mais fácil do que hoje. Hoje tem um volume muito grande de cidadanias sendo solicitadas, porque o pessoal se deu conta que pode representar para muita gente algumas facilidades, né? E todos nós usamos a cidadania, seja para viajar para os Estados Unidos, seja para viajar à Europa, seja, enfim, em tudo isso foi muito importante. Com certeza, nós vamos chamar mais um intervalinho. O DNA volta daqui a pouquinho, hoje com José Zanella. Há 18 anos atuando na cidade de Santa Maria, o Colégio G10 oferece um ensino médio que alia teoria e prática. Está na nossa missão transmitir conhecimento e valores éticos, construindo cidadãos críticos e participativos, agentes transformadores da sociedade desde a juventude. Prezamos sempre pela proatividade, união e respeito entre nossos alunos. No Colégio G10, trabalhamos ativamente a inteligência emocional, sustentabilidade, empreendedorismo e qualidade de vida. Formar cidadãos aptos a enfrentar o novo mercado de trabalho e potencializando as habilidades de cada um. O G10 oferece turmas para todo o ensino médio
com aulas pela manhã e itinerários à tarde, além da educação física recreativa. As matrículas já estão abertas e as vagas limitadas. Para mais informações, ligue 3028-0010 ou 99984-5817. A Sacola Econômica Santa Maria é uma empresa especializada na venda e distribuição de cestas básicas personalizadas. Há mais de 5 anos, a empresa familiar oferta alimentos e materiais de limpeza para pessoas físicas e jurídicas. Você ainda pode vir retirar na loja e mais, garantir preços especiais para doações. Confira as ofertas pelas redes sociais. Sacola Econômica Santa Maria. Bom para o seu bolso, bom para a sua família. Habitue Moda e Beleza apresenta o Pré-Réveillon Reconectar. Vamos desejar um 2023 esplêndido. Preparamos o melhor de uma noite open bar com 10 ilhas gastronômicas, 3 ambientes e 6 atrações musicais. Dia 26 de novembro, a partir das 22 horas, no Monte Lago Eventos. Ingressos à venda em simpla.com.br, na sede da Habitue Moda e Beleza, na loja ou na sede do Grupo Diário. Realização, Revista Persona. Patrocínio. Apoio. O Due Fratelli é o maior e mais completo restaurante de Camobi. Localizado no Centro Comercial Dois Irmãos, o ambiente amplo e climatizado ainda conta com estacionamento coberto e espaço kids. Tudo para você vivenciar uma experiência gastronômica completa. A variedade na hora de fazer suas refeições é garantida. Nosso buffet quilo contém diversas opções de saladas, pratos quentes, churrasco, sushi e muito mais. E a sua sobremesa fica por cortesia da casa. Cozinha feita com muito amor, cor e sabor é Cozinha Due Fratelli. Te esperamos no Centro Comercial Dois Irmãos. O que já era maravilhoso ficou ainda melhor. A Bendita Semijoias ganhou um novo espaço, pensado nos mínimos detalhes para que suas clientes e amigas se sintam em um verdadeiro paraíso. A Swarovski é uma das grandes novidades da Bendita. Além dos famosos cristais, estão presentes também os relógios da marca Guess, Michael Kors e Fossil, nas peças femininas e masculinas também. Venha conhecer a nova Bendita, que continua aqui no empreendimento Espírito Santo com a qualidade e a variedade de sempre, mas agora em um ambiente mais amplo, exclusivo, único e cheio de tentações. DNA. Estamos de volta com o DNA e eu sigo ao lado do meu entrevistado de hoje, José Zanella. Eu vou começar esse bloco com mais alguns depoimentos para depois nós falarmos nessas pessoas. Nós vamos ouvir então os 4 depoimentos. Bom, o Zanella, né? O que falar do Zanella? É o vô Zé, é o vô construtor, o vô italiano. Realmente, os netos têm muita sorte de tê-lo como avô, porque é uma pessoa que se preocupa com o próximo,
é uma pessoa que está sempre disposta a ajudar e que eu tenho muito orgulho de tê-lo como pai. E eu tenho as melhores recordações da minha infância, sempre do meu pai muito presente em todas as atividades, na escola, as atividades de esportes, nos desfiles. Então, tenho muito, muito orgulho de ti. Um beijo. Olá, pai. Aqui é a Cristine. Nesse momento em que você recebe uma homenagem, eu fui convidada a falar sobre o que você significa para mim. E eu acho que tem duas coisas importantes que você me ensinou e que significam muito para mim. A primeira é em relação à tua postura na nossa família, que é muito ponderada, tranquila e que ensina que as coisas passam. Isso é muito importante para a gente atravessar momentos turbulentos da vida e perseguir e persistir no caminho do bom e do justo, que os frutos virão. A segunda coisa, eu acho que é algo significativo para mim, mas também muito para a sociedade em que a gente vive. O teu valor de reconhecimento, importância e destaque sempre dado para o quanto significa uma educação pública, gratuita e de qualidade para nós, para o nosso crescimento e para o crescimento de um país plural, um país inclusivo e um país que contribua com a criação de tecnologia, conhecimento e uma inserção importante no mundo para nossa nação. Então, um beijo grande, com muito orgulho de ser tua filha, Cris. Bom, como o tempo é curto, né, vou focar em uma característica que admiro muito no meu pai, que é a dedicação, né, desde cedo comigo, com as minhas irmãs, também agora com as netinhas e o netinho, que nasceu faz pouco, né, ele sempre esteve presente, nos orientando, ajudando, dando atenção e constante apoio, né? E claro, também sempre muito dedicado no trabalho como professor, engenheiro e nas demais atividades, né? Principalmente na Associação Italiana de Santa Maria, onde ele é voluntário há bastante tempo, né? Então, para mim, é uma característica que a gente constantemente vê nele, né, nas nossas interações, e acredito que quem trabalha com ele também, e que é uma coisa que com certeza eu me inspiro muito e que quero levar sempre na minha vida. Conheci o Zanella por volta do ano de 1978. Ele estudava em Santa Maria e morava em Frederico Westphalen, e eu também. Casamos no ano de 1979 e viemos morar aqui em Santa Maria. Zanella foi professor da UFSM por em torno de 35 anos, no departamento de matemática, e também nesta universidade fez engenharia civil. Tivemos 3 filhos, Cristine, que mora em São Paulo e é professora da UFABC, Rafaela, médica e reside em Porto Alegre, e Matheus, administrador de empresas, proprietário do Refúgio do Açaí e da Gelateria Della Moca. Zanella sempre foi um pai muito dedicado, presente e preocupado com o estudo dos filhos. Suas paixões são seus netos, a Isabela, a Helena e o Henrico, e a Itália. No momento, Zanella é o agente consular de Santa Maria, italiano de Santa Maria. Quem são essas pessoas? Nossa, a família, tu me descobre a família inteira. Aí é quem manda, né? Agora sim, quem manda esse coração. Quem coordena tudo, falou por último. Não, mas veja só, é aquilo que eu te digo, é muito gratificante ouvir tudo isso, né? Porque a gente, no dia a dia da gente, a gente talvez não perceba que as pessoas têm alguma admiração pela gente e que entendem que a gente tem a mesma admiração por eles. Olha, começou pela Rafaela. A Rafaela é o lado sentimental. Lembrando que a Rafaela
É a nossa Miss Brasil 2006. A Rafaela foi Miss Brasil, nos deu muitas alegrias, seja no estudo, como médica que é, seja como Miss, trabalhando, lidando com concursos de beleza. Mas uma das coisas que a Rafaela tem é impressionante, a dedicação também àquilo que ela faz. Talvez seja um pouco culpa da gente, mas ela era muito dedicada. Eu me recordo que nas viagens que se fazia quando ela foi Miss Brasil, que ela visitou o país inteiro, a gente via que ela chegava antes das pessoas que iam acompanhá-la. Ela chegava no aeroporto antes, então não tinha atraso com ela, e nunca teve na escola, em casa mesmo, quando criança, ela era a primeira que levantava e acordava todo mundo. Eu me lembro que ela dizia uma coisa bem carinhosa assim, dizia: pessoalico, vamos levantar. Então, a Cristine também é o lado da ciência ali, deu para sentir pelo que ela falou, né? O Matheus é um cara também muito ponderado, focado nos negócios dele, também a gente é orgulhoso do que a minha esposa é uma pessoa extremamente dedicada, cirurgiã dentista, trabalhou a vida, professora de ciência, formada em ciências também, e assim, eu não posso querer mais nada do que isso, né? Eu tenho tudo que eu quero, né? Com certeza, né? Porque o senhor merece, porque construiu. Nós temos 1 minutinho só de programa, passa muito rápido. E eu vou lhe fazer aquelas perguntinhas de uma palavra ou duas de resposta, tá bom? Vamos lá. Olhando para trás, do que o senhor mais se orgulha nessa trajetória? Eu mais me orgulho dos filhos e da família. Tem algum arrependimento? Não. Uma saudade? Saudade? Não, assim, nada de... Um sonho? Um sonho é continuar sendo da forma que eu sou e que a vida me deixe ser dessa maneira. O que lhe dá paz? Ver as pessoas bem. E o que tira a paz de José Zanella? As diferenças. Um lugar em Santa Maria, um lugar especial em Santa Maria. O Clube Dores eu vou dizer 2, a Associação Italiana e a família. E uma palavra que lhe defina? Eu sou muito lógico e muito, digamos assim, carinhoso. Eu quero agradecer então a sua participação no DNA. Demoramos a lhe chamar, já queria ter chamado antes, mas eu tenho certeza que tudo é no momento certo. Prazer em conversar pessoalmente, conversamos por telefone, pelo WhatsApp em outras ocasiões, e dizer que o senhor é bem-vindo aqui no Grupo Diário, sempre que quiser e puder estar conosco. Muito obrigado e parabéns pelo programa de vocês, é muito bom. É isso aí então, e o DNA volta amanhã às 4 horas da tarde com mais uma entrevista exclusiva.